E vamos falar do Santos, que voltou aos trabalhos nesta segunda-feira no CT Pelé. Depois de tirar o domingo de folga, o Santos está de volta e agora pensando sério mesmo no que pode acontecer daqui para frente. Pensando já no Remo, na quinta-feira na Vila Belmiro, às 19 horas, jogo válido da nona rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos que folgou neste domingo e viu o Botafogo ser goleado pelo Atlético Paranaense por 4-1. Um resultado que não deixou o Santos entrar na zona do rebaixamento. Para a autoestima do time, do elenco, dos torcedores do Santos, é bom, é bom. Mesmo a gente sabendo que o Botafogo ainda, o Mirassol e mais alguns times aí tem um jogo atrasado e de repente o resultado que vier deles leva o Santos à zona do rebaixamento, mas esse jogo não vai acontecer agora. Então, de repente, quem sabe aí o Santos já com a vitória contra o Remo, o Santos pode se distanciar já de vez dessa zona do rebaixamento, porque é aquilo que eu falo, eu não vejo, eu não acredito e nem quero acreditar que o Santos vai ficar brigando nessa zona do rebaixamento. Eu não quero acreditar nisso. Eu não vejo o Santos com elenco para ficar ali patinando no meio dessa buraqueira, jamais, jamais. Eu vejo outros times aí, sim, com possibilidade até de ficar liberando essa buraqueira, mas o Santos não. O Santos não, é aquilo que eu já falei lá atrás. Para mim, se chegasse ali na sétima ou oitava rodada e o Santos estivesse batendo ali do jeito que está, tinha que trocar alguma coisa. E essa alguma coisa era o Voivoda. E foi o que aconteceu. Tirou o Voivoda do elenco do Santos e agora veio o Cuca. Por incrível que pareça, por mais que eu falo aqui, que sempre eu falo que aquela final, Palmeiras e Santos, Santos e Palmeiras, um dos grandes responsáveis do vice-campeonato do Santos foi o Cuca, mas por mais que ele errou lá, na minha opinião, eu vejo que o Cuca é o treinador, talvez o treinador mais ideal desse momento, para, quem sabe aí, dar uma levantada, uma alavancada nesse Santos. Eu acredito que é mais ou menos por aí o trabalho que ele vai aproveitar durante esse período de folga, ou ele está aproveitando. Eu acredito que, de repente, o Santos pode voltar bem mais organizado já contra o Grêmio, contra o Remo, e de repente aí o Santos poder já colher uma vitória e aí depois sair para encarar o Flamengo, que é outra pedreira. Não existe jogo fácil no Campeonato Brasileiro, não existe. Todos os jogos são jogos equilibrados, por mais que às vezes acontece uma derrapada de um time daqui e dali, mas é sempre jogos difíceis. E eu acredito sim que esse treinador pode ser o Cuca, para dar uma erguida na moral desse Santos que estão precisando ver mesmo diferente daqui para frente. É o que a gente vai esperar agora. Eu acredito que ele não vai mexer muito nesse Santos em relação daquilo que o pessoal vem comentando aí, daquilo que a gente vai acompanhando também. Eu acredito que talvez a grande dúvida dele ainda está ali na lateral esquerda, Barreal ou o Escobar, e também, se de repente for o Escobar na lateral esquerda, de repente o Barreal podendo tirar um atacante lá da frente. Talvez, na minha opinião, seria ali o Rony ou seria o Tassiano. Talvez mais pelo estilo do jogo que vai ser contra o Remo, talvez o Tassiano seria uma boa opção para substituir o Gabigol. De repente, um jogador ali mais brigador na frente, jogador cabeceia bem, de repente pode ser interessante sim o Tassiano substituindo o Gabigol. Portanto, vai ser mais ou menos esse time aí que eu acredito que o Cuca já tem esse time já decoradinho na cabeça dele. Com o Gabriel Brazão, o Igor Vinícius, o Lucas Veríssimo, o Luan Pérez e o Escobar, ou o Barreal, o Christian Oliva, o Gustavo Henrique, o Neymar, e lá na frente o Rony, ou o Barreal, o Moisés e o Tassiano. Acredito também que vai ser mais ou menos por aí esse Santos para enfrentar o Remo quinta-feira na Vila Belmiro. Só queria falar uma coisinha aqui também. O Neymar que deu uma desabafada aí, que, como se diz,
abriu as portas para mostrar as dificuldades, a pressão que é para um jogador, e principalmente para o tamanho do Neymar, que ele querendo ajudar o Santos, e através do Santos ele chegar na seleção brasileira, tem hora que você chega assim, até ser irritante com esse negócio também. Tem hora que dá vontade de você falar assim, Neymar, deixa isso para lá, esquece a seleção, pensa só no Santos, esquece a seleção. Às vezes a gente vê umas coisas também dentro da seleção que você não entende também o que acontece com essa seleção. É por isso que eu falo, é uma seleção de etiquetinhas, etiquetinhas. Jogadores que às vezes estão na seleção e você tenha dúvida se ele é titular no seu time aqui no Brasil. Você tem dúvida se ele é titular no seu time aqui no Brasil. Olha o caso do Danilo, com todo o respeito, o Danilo jogou no Santos, que o Danilo jogou no Santos, o Danilo não consegue ser titular da seleção brasileira. E está sendo já um dos jogadores da seleção brasileira, do Flamengo. E já está sendo um dos jogadores confirmado como etiquetinha gravada, carimbada na seleção brasileira na Copa do Mundo. Então, tem muita coisa. Tem jogadores que às vezes está na seleção porque joga lá fora. Porque se jogasse aqui dentro do Brasil era perigoso não ser nem lembrado, não ser nem comentado para jogar em seleção brasileira. Então, talvez seria interessante o Neymar já começar assim, imaginar e falar assim, vou me preocupar mesmo é com o Santos. É aqui. Neymar não tem que provar nada em seleção para jogador nenhum, para jornalista nenhum. Esse jornalista, tem um jornalista aí que o cara parece acorda cedo, mal-humorado, parece que o cara não escova nem o dente, parece que o cara não põe nem o joelho no chão, parece que o cara brigou com a mulher a noite toda e brigou com os filhos, aí sai revoltado da vida, e principalmente quando ele vai falar do Neymar, parece que ele chega a travar o dente. Meu Deus do céu. Vai ter bronca de um ser humano assim para o outro lado, pelo amor de Deus. Pensa bem, Neymar. Pensa bem se a seleção brasileira vai te fazer bem mesmo, ou de repente você ficar fora, de repente, lá no final, você não vai se arrepender. Porque às vezes a gente fica tão desconfiado, tão desconfiado. Será? Será mesmo? Aí que tem um bando de etiquetinha na seleção? Tem. É diferente lá nos tempos da gente criança, você trabalhava o dia inteiro pensando que à noite você ia ter a seleção brasileira para torcer. Agora hoje não, hoje é totalmente diferente. Jogadores que você nem conhece estão na seleção. Ah, meu Deus do céu! Se inscreva no canal, deixe seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.